Olá, crianças, bom dia, tudo bem? Vamos lá para a nossa aula de matemática da semana. Hoje nós vamos dar início à página 39 e vamos seguir até a página 42, atividade 51, ok? Vamos continuar ainda com a fração, né? Que é uma parte bem complexa mesmo deste capítulo 1 do livro de matemática, né? Por isso que eu deixei ele por último, achando que nós iríamos voltar para a sala de aula logo, mas por fim não voltamos, então a Pro resolveu adiantar pelos vídeos mesmo, tá bem? Se vocês prestarem bastante atenção, tem condições sim de entender e aprender, tá bem? Como eu sempre digo e falo, qualquer dúvida é só me perguntar nos canais aí das redes sociais ou nos canais de WhatsApp, que a Pro vai tirando mais dúvida ainda de vocês, tá bem? E hoje nós vamos aprender uma fração diferente, uma fração que vem com números mistos e uma forma mista. Nós vimos aí nas outras páginas anteriores frações equivalentes, a simplificação de uma fração, os múltiplos, né? Que dá pra gente dividir uma fração para ver se está equivalente à outra. Deixa eu ver o que mais que nós aprendemos. A parte, né? De uma fração, por exemplo, 1/4 de 24, 2/8 de 32, né? Que a gente pega o denominador, o número divide pelo denominador e depois multiplica pelo numerador. E as divisões mesmo das frações, né? E agora nós estamos avançando aí um pouquinho mais para conhecer aí um pouco dessa forma e esses números mistos das frações, ok? Vamos lá? Números mistos ou forma mista. Antes de trabalhar o número misto ou forma mista, vamos ver tipos de frações. Vocês estão vendo que eles já negritaram até a letra, né? Por quê? É para mostrar mesmo os tipos de frações que nós vamos ver daqui para frente, tá bom? Olha lá. Fração própria, o que é isso? É toda fração que representa uma quantidade menor que um inteiro. Ou seja, o numerador, ele é menor que o denominador. O que significa isso? A fração própria, ela representa uma quantidade menor que o inteiro. Por exemplo, eu tenho um chocolate dividido em 4 pedaços e eu consumi só 2 partes desse pedaço. Então, essa fração eu vou representá-la como 2/4, ok? Representei como 2/4. Essa é uma fração própria, porque eu tenho um chocolate inteirinho dividido em 4 pedaços, porém eu consumi somente 2 pedaços. É a fração própria que nós estamos já acostumados a trabalhar e ver em sala de aula e aqui nos vídeos também. Olha lá. O que é isso? O numerador, ó, o numerador, a parte de cima, é menor que o denominador, tá bom? Então, essa fração é uma fração própria, cujo numerador é menor que o denominador, tá bem? Vamos lá. Se você considerar o inteiro dividido em 8 partes iguais e colorir 5 partes desse inteiro, eu tô com a mão na câmera, agora que eu percebi. Deixa eu tirar aqui, pronto. Vamos lá. Se você considerar o inteiro dividido em 8 partes iguais e colorir 5 partes deste inteiro, terá 5/8. Ou seja, se eu pegar aí um pedaço de outro chocolate, olha lá, e dividir esse chocolate em 8 partes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ok? Dividir em 8. E colorir 5 partes deste inteiro. Então, eu tenho um chocolate inteiro e eu vou consumir 5 partes. 2, 3, 4 e 5 partes desse chocolate, olha lá, ok? Consumir 5. Então, se você considerar um inteiro
em 8 partes iguais, dividir 8 partes e colorir 5 partes, terá uma fração de 5/8, tá bom? Então, eu vou ter aí uma fração de 5/8, cujo numerador ele é menor que o denominador. É uma fração própria, ok? Olha lá, que irá representar a parte colorida, tá? Então, isso aqui representa a parte colorida, os 5/8, tá bem? Agora, 3/8, gente, o que eles querem falar aqui, os 3/8? Representará a parte sem cor. Então, o 3/8 é isso aqui, gente, que é a parte que eu não consumi, tá bom? Então, essa parte que eu não consumi, ela é 3/8, tá bem? Olha lá, a parte que eu não consumi, ó, 3/8, tá bom? Então, é isso que eles querem dizer. O que é essa fração própria? Quando o numerador, ele é menor que o denominador, tá bom? Tanto a parte consumida ou a parte não consumida. Sempre vai ser menor que o denominador, independente da parte ser consumida ou não, tá bom? Vamos lá. Como são frações menores que um inteiro, são classificadas como frações próprias. O que quer dizer, gente? Que é uma fração menor que um inteiro, porque não foi consumido tudo. Não foi usado a fração inteira. Se eu tivesse um chocolate com 4 pedaços dividido e consumisse os 4 pedaços, seria uma fração inteira, seria 4/4. No caso aqui do outro chocolate que foi dividido em 8 partes, a outra fração. Se eu dividisse em 8 partes e consumissem as 8 partes, os 8 pedaços do chocolate, seria uma fração inteira e ficaria 8/8, 8/8, tá bem? Então, a fração, ela é menor, né? Como são frações menores que um inteiro, que eu não consumi a fração inteira, então são classificados como frações próprias, ok? Vamos olhar aqui o desenho, olha lá. Um inteiro, tá vendo, ó? Um inteiro. Quantos pedaços tem esse um inteiro, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pedaços, ok? E aqui ela foi consumida, ó, 5 partes. 1, 2, 3, 4, 5, ó. 5 partes foram consumidas de 8º. E a parte que sobrou também posso considerar como fração? Posso. A parte que sobra, ela fica 1, 2, 3, 3/8, que foi o exemplo que eu dei ali em cima, tá bom? Então, um inteiro, quando esse um inteiro ele não é consumido, aqui no caso, para ser um inteiro, deveria estar pintada de azul todas as partes. Ficaria 8/8, que aí eu divido 8 por 8, vai dar um inteiro, tá bem? E aqui, como ele não foi consumido inteiro, então é uma fração imprópria, cujo numerador, ele é menor que o denominador, ok? Vamos lá. A fração que representa uma quantidade maior que um inteiro chama-se fração imprópria. Nós estamos vendo a fração própria, cujo numerador ele é menor que o denominador. E agora nós vamos ver a fração imprópria, cuja o numerador ele é maior que o inteiro, tá? Vamos lá. Na fração imprópria, o numerador é maior que o denominador. Acabei de falar. Então, pode ser assim, ó. O numerador poderia ser 8/5. Então, o numerador, ele é maior que o denominador, tá? Vai ter mais exemplos aí a seguir na página, tá bom? Então, a própria, quando o numerador é menor que o denominador, e a imprópria, o numerador, ele é maior que o denominador. Vamos ver os exemplos a seguir aí na página 40. Vamos lá. Olha lá, gente, página 40. Por que a fração 5/3 é imprópria? Acabei de falar, porque o numerador, ele é maior que o denominador, não é isso? Olha lá, o numerador, ele é maior que o denominador.
Porque o numerador 5, olha lá, é maior que o denominador 3. Assim, 5 é maior que 3. Podemos representá-lo assim, olha lá. Nós temos aí uma fração inteira, porém os dois são divididos em 3 pedaços, olha lá. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Porém, essa fração inteira foi usado 3 partes aqui e 2 partes aqui, ok? 1 inteiro, ó, 1 inteiro mais 2 terços. 2 terços, ok? Então, aqui tem 1 inteiro, ok? Vou representar aqui para vocês, ó. Ai, minha câmera. 3 sobre 3. Se eu dividir aqui por 3 e 3, lembra lá? Vai dar 1, ok? Então, eu tenho 1 inteiro, ó. Porque tenho 3 partes e foram consumidas 3 partes, ok? Olha lá, 1 inteiro. E aqui eu tenho 2 terços. Eu tenho 1, 2, 3. Eu tenho 3 como denominador. E foram usados somente 2 partes, 2 terços, ok? E eu somando essas partes que foram consumidas, aí sim, posso juntar? Pode, nesse caso de fração imprópria, eu posso juntar, tá bom? Então, eu tenho aqui 1, 2, 3 partes consumidas, mais 2 partes aqui consumidas, ela é igual a 5. 5. E qual é o denominador? O denominador eu conservo, eu tenho 3 partes aqui divididas e mais 3 partes aqui divididas também. Então, eu conservo. Então, ele continua 3 como denominador e eu junto somente as partes coloridas. Então, vai ter 1, 2, 3, 4, 5. Olha lá. 5 terços. Então, essa fração, gente, é uma fração imprópria, cujo 1 inteiro junta com a outra parte da outra fração e aí os dois somam-se e conserva-se o denominador e o numerador ele é somado, tá bom? Geralmente é uma fração imprópria, o numerador maior que o denominador, tá bom? Vamos ver mais exemplos e nós vamos fazer umas atividades e vocês vão entender mais. Vamos lá. Podemos representar o exemplo também com uma reta numérica para melhor entendimento. Olha lá, eles colocaram aqui, ó, uma reta, né, uma régua no caso, cada pedacinho, ó, meio com meio dá 1, tá vendo? Mais meio, 1,5, mais meio, 2, mais meio, 2,5. Então, eu tenho aqui, ó, 2 inteiros e meio, 2,5, ok? Vamos ver a outro exemplo, olha lá. Aqui nós temos a outra régua, começando de 0 a 4, tá bom? Então, ele tem 2,5, olha lá, mesma coisa, ó. Meio com meio vai dar 1, olha lá. Mais meio vai dar 1,5, mais meio vai dar 2, mais meio vai dar 2,5 e mais meio vai dar 3, olha lá, tá bom? Então, até aqui, ó, deu 2,5, ok? Então, eles somaram aqui, ó, até aqui vai dar 2,5, porque são 2 inteiros, ó, meio mais meio, meio mais meio, 1, mais meio, 1,5, mais meio, 2, 2 inteiro, já, tá? Mais meio, 2,5, foram o que eles colocaram aqui, tá bom? Vamos lá, vamos ver como que eles vão discriminar isso, olha lá. 5 vezes a metade, ok? 5 vezes a metade é igual, gente, a 2 inteiro sobre meio, tá? O que significa isso? Olha lá, vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, foram 5. 5 vezes meio, é isso que eles querem dizer, tá bom? 5 vezes meio, gente, vai dar 2,5. Se a gente for fazer essas contas aí, tá? Vai dar 2,5, ó, 2,5, que é igual a 1, 2, 3, 4, 5 partes que ele usou sobre 2, tá bom? É uma fração imprópria. Por que 2, Pro? Porque é o meio, tá? Eu tô usando aqui, ó, o denominador meio, tá bom? Porém, eu usei 5 partes de meio, 5 vezes a metade. 5 partes de meio, tá bom? Melhor aqui, ó, tá mais representado, ó.
5 pedaços de meio, tá bom? Denominador 2, eu conservo e eu somo as partes de cima. 1, 2, 3, 4, 5. Então, vai ser uma fração imprópria, vai ser 5 sobre 2, tá bom? Que é uma fração imprópria, porque o numerador, ele é maior que o denominador, tá bom? Então, nós vimos aí a fração própria, as frações impróprias, cujo numerador, ele é maior que o denominador. A própria, o numerador é menor que o denominador, é uma fração aparentemente normal, né? Que a gente já tem visto. E agora nós vamos ver aí as frações aparentes. Olha lá, mais um conceito para nós. Existe um tipo especial de fração chamada fração aparente, que representa uma quantidade inteira, ou seja, da mesma forma que ela foi dividida, ela vai ser consumida inteira. Os numeradores são múltiplos dos denominadores. Isso significa que você deve dividir o numerador pelo denominador para poder obter um valor inteiro como resposta. Então, gente, os numeradores, eles são múltiplos dos denominadores, tá? Então, assim, não importa se ele é maior ou menor, ele é múltiplo, tanto do denominador como do numerador, ou vice-versa, tá bom? Então, é chamado como fração aparente. Isso significa que você deve dividir o numerador, que é a parte de cima, pelo denominador, que é a parte de baixo, para obter um valor inteiro como resposta. Vamos ver o exemplo aqui, ó. Aqui nós temos duas frações inteiras, dois inteiros, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 sobre 1, 2, 3, 6 terços, ok? Vamos ver como é que vai ficar isso, olha lá. A fração 6 terços representa 2 inteiros completos, não é? Porque a mesma forma que eu dividi, eu também consumi, ok? Pois, olha lá, 6 dividido por 3, 1, 2, 3, é igual a 2, ou seja, 2 inteiros, tá bom? Então, isso é uma fração aparente, ok? Ah, mas e se eu tivesse mais um aqui, mais um círculo de 3 e consumido 3 também poderia? Poderia, daria 9, daria 3 inteiros, 9 por 3. 9 dividido por 3 vai dar 3 inteiros, tá? Então, vamos lá. 6 dividido por 3, olha lá, é igual a 2. Por isso, é considerada aparente. Veja a sua representação. Olha lá, a representação 2 inteiros são iguais a 6 terços. Porque se eu pegar o numerador e dividir pelo denominador, ele vai me apresentar aí uma fração aparente 2 inteiro. Tá bom, pessoal? Acho que ficou claro um pouquinho, né? Tá? Então, nós vimos aí a fração própria, cujo numerador ele é maior que o denominador. A imprópria, que o numerador... Perdão, a própria, o numerador é menor que o denominador. A imprópria, o numerador é maior que o denominador. E a aparente, ela representa uma quantidade inteira, cujos numeradores são múltiplos dos denominadores. São múltiplos, ó. 3, 6, 9, 12, 15, tá bom? Então, eu pego o numerador e divido pelo denominador, que vai dar 2 inteiros, tá bem? Vamos lá para a página 41, vamos fazer a nossa atividade, tá? Olha lá, página 41, atividade 50. Marque P para frações próprias. O que são frações próprias? Frações próprias são aquelas que o numerador, ele é menor que o denominador, tá? Frações impróprias, cujo denominador, ele é maior que o... Não,
o número, até a professora confunde, tá vendo? Cujo numerador, ele é maior que o denominador, tá bom? E A para as frações aparentes, ou seja, aquelas que configura como inteiro, que o numerador eu consigo dividir pelo numerador para dar inteiro, tá bom? Pelo denominador. Vamos lá. 7/8, olha lá. 7/8, o numerador ele é menor que o denominador, então é uma fração própria, não é isso? Ó? O numerador ele é menor que o denominador, tá? Então é uma fração própria. 1/3, olha lá, numerador é menor que o denominador, então também é uma fração própria. 5, ai gente, eu tô indo por linha, tá? Olha lá, não tô indo nem pela letra, vamos lá. Aqui, ó, 5/2. O numerador, ele é maior que o denominador. Então, quando o numerador é maior que o denominador, ele é impróprio. Mais uma, olha lá. 10/7, 10/7. Então, o numerador é maior que o denominador, é imprópria. Aqui já tá na cara, né? Olha lá. 6/6 é o quê? Um inteiro, né? Eu divido, olha lá, pelo mesmo múltiplo. Então, é uma fração aparente. Então, A. Vamos aqui, para a linha de baixo. Mesma coisa aqui, ó. 12/4 é igual a 3. Então, tá dando 3 inteiro essa fração. Quando eu pego o 112, né? 12 não, 112. E divido por 4, ele vai dar 3 inteiros, segundo o livro aqui. Então, é uma fração aparente, tá bem? Vamos lá. 10/2, mesma coisa. Eu divido 10 por 2, ele vai ser o quê? 5 inteiro. Então, é uma fração aparente. 1/3, tá fácil? Fração própria, porque o numerador é menor que o denominador. 11/10, aqui é uma fração imprópria, porque o numerador é maior que o denominador. 100/99avos, a mesma coisa, uma fração imprópria, não é isso? Porque o numerador é maior que o denominador. 2/100, o que significa que é uma fração própria. Por quê? Porque o numerador, ele é menor que o denominador, tá bom? 3/5, olha lá, 3/5, a mesma coisa, uma fração própria, porque o numerador é menor que o denominador. E 8/3, gente, é uma fração imprópria, porque o numerador, ele é maior que o denominador, tá bom? Depois eu vou fazer uma tabelinha e colocar aí para vocês, tá? Tirar foto e colocar. Então, fração própria é aquela cuja o numerador, a parte de cima, é menor que o denominador. Fração imprópria é a parte de cima cujo numerador, ele é maior que o denominador. E as frações aparentes são aquelas que eu consigo dividir o numerador pelo denominador e sair aí uma parte inteira, tá bom? Até com os exemplos aqui, tá bem? Vamos lá? Vamos continuar aqui. Tá acabando, olha lá. Agora que você aprendeu sobre os tipos de frações, vamos falar sobre números mistos. Então, vem mais um aí, ó, número misto pra gente. Os números mistos são formados por uma parte inteira de uma parte fracionária, ou seja, eles são formados por uma parte inteira e mais uma parte fracionária, tá bom? Outra forma de representar uma fração imprópria é por meio dos números mistos, ou seja, números mistos também pode ser considerado aí como uma fração imprópria, cujo numerador ele é maior que o denominador, tá bom? Para eu estar repetindo é para gravar mesmo, tá bom? Para aprender. Vamos lá, observe. Nós temos aqui duas representações, duas frações.
Uma representa a parte colorida inteira, olha lá, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 pedaços. A parte de baixo também 1, 2, 3, 4, 5, 6 pedaços. Nós vamos conservar a parte de baixo, lembra que eu falei isso? Tá? E somar a parte colorida. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, olha lá. 8 sextos é uma fração imprópria ou um número misto aí, conforme eles vão trazer para nós, tá bom? Vamos ver. A fração que representa a parte colorida, que eu acabei de fazer, é da figura ao lado, é 8. Olha lá, 8. E a parte de baixo, que é o denominador, eu não somo, eu não faço nada, eu só conservo, são 6 pedaços. 6, ok? Trata-se de uma fração imprópria, não é isso? Acabamos de ver. Podemos escrever a parte colorida da figura utilizando um número misto. Agora vamos lá. 1 inteiro e 2 sextos. Gente, 1 inteiro, não tá inteiro, olha lá. Por quê? Eu dividi essa parte de cima por 6 e consumi 6. Então, deu 1 inteiro, ok? Então, eu posso ler assim, ó. 1 inteiro e 2 sextos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, só que eu usei somente 2, tá bom? Então, esse número misto, gente, ele se configura, a gente lê assim, ó. 1 inteiro, que é a parte de cima, ok? E 2 sextos. Ah, mas então eu não posso configurar como fração imprópria? Posso também, uma vez que eu uso todas as partes que eu consumi e conservo o denominador. Também pode, tá bom? Mas agora é o número misto e nós vamos utilizar e usar como número misto. Então, essa parte de cima que acabou de ser representada se configura como 1 inteiro e 2 sextos. Dá para se usar das duas formas, como fração imprópria e como número misto, ok? Vamos lá. Você deve ter percebido que uma das figuras foi colorida completamente, ou seja, inteiro. Ou seja, nós consumimos inteiramente, é 1 inteiro, tá bom? Da mesma forma que eu dividi, eu colori ela da mesma forma, todos os pedaços. Então, eu configuro como 1 inteiro, assim como esse daqui também, ó. Também 1 inteiro, ó lá, 2 inteiro aqui no caso, tá? Vamos lá. O retângulo das 6 partes, apenas 2 foram coloridas, que é esse retângulo aqui que eles estão falando, tá bom? Dessa forma, temos um número misto, 1 inteiro e 2 sextos, tá? 1 inteiro e 2 sextos, ok, gente? Vamos lá para a nossa atividade na página 42. Não tá difícil, aqui até cair a nossa ficha um pouquinho, mas a fração imprópria, ela também se configura como um número misto, tá bom? Ela também se configura como um número misto. Fração imprópria, se eu pegar todas as partes coloridas e somar, eu vou representá-lo como numerador maior, como eu fiz lá em cima, olha lá. E o denominador eu conservo, que tem 6 pedaços nas duas partes. Eu conservo, eu não somo, só somo a parte de cima, o numerador. Mas também, se eu configurá-la como número misto, eu vou escrever como uma parte inteira, porque eu consumi ela inteirinha, e 2 sextos, ok? Não deixei de conservar lá o denominador, tá bom? Então, 2 sextos. Então, como a gente vai ler no número misto, 1 inteiro e 2 sextos. E na fração imprópria, 8 sextos, ok? Que é a mesma coisa, tá bem, gente? Vamos lá, página 42. Olha lá, página 42, ela vem com a atividade 51, tá bom? Observe as figuras coloridas e escreva os números mistos que representam as frações. Então, nós vamos escrever o que nós acabamos de aprender, tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu vou pedir para vocês observarem para fazer esses exercícios. Nós temos aqui 3 esferas, 3 círculos, e eles foram divididos em quantas partes? 4 partes, ok? Então, eu vou deixar, tá? Então, eu vou conservar essa parte dividida, tá bom? Quantas frações foram consumidas inteira aqui, ó? 2, não foi? Não tem 2 inteiro aqui, ó?
2 círculos inteiros, então já sei que tenho 2 inteiros, tá? Vou fazer o primeiro e aí vocês vão fazer os outros, tá bom? E depois eu venho com a correção. Olha lá. Então, eu tenho a letra A aí, 2 inteiros, tá bom? Então, vou escrever aqui, ó. Ai, tá ruim de escrever hoje aqui, peraí. 2 inteiros, que é essa parte. E essa parte aqui que configura um quarto, não é? Um pedaço que foi consumido na quarta parte, olha lá. 2 inteiros e 1 quarto. É isso aqui que vocês vão fazer, tá bom? Aqui, 1 inteiro, porque é 1 inteiro. Quantas partes foram divididas? 2? 1, 2, 3, 4, 5. 1 inteiro e 2 quintos, porque essa parte aqui não foi consumida inteira. Olha lá o roxinho, a letra C. Vamos ver quantas partes foram divididas. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, nós sabemos que o denominador é 8, mas nós temos aqui 2 partes inteiras, 2 inteiros e 3 oitavos, tá bem? 2 inteiros e 3 oitavos. Olha a letra D. Temos 1, 2, 3, 4 inteiros e meio. 4 inteiros e meio, ok? Porque a outra parte tá aqui, ó. Né? Por que meio, Pro? Porque, ó, 1, 2 pedaços. É isso? Todos eles estão configurados, dividido em 2, né? 2 pedaços. Vamos na letra E. Nós temos aqui 5 partes também divididas, olha lá. Porém, a letra E, nós temos aí 2 inteiros consumidos e 1 quinto, não é? Vamos na letra F. Nós temos 3 inteiros, olha lá, porque foi consumido todo, olha lá. 3 partes divididas, ok? Então, nós temos 3 inteiros e 1 terço, tá certo? Tá bom, gente? Aí vocês vão fazer sozinhos, mas a Pro já foi falando aí a resposta para vocês, tá bom? 2 e 1 quarto, tá? Então, é só configurar aqui as partes inteiras e escrever primeiro a parte inteira e depois você já escreve a sua fração, tá bom? Você só representa em número, tá bom? Não precisa escrever por extenso, não. Você representa em números, tá bem? E depois eu vou vir aí com a correção. Amanhã eu já coloco aqui corrigido para vocês, mas mesmo assim, façam sozinho, de acordo com a explicação da Pro, tá bem? Qualquer dúvida, qualquer coisa, me chamem, tá bom? Que a Pro vai tirando as dúvidas de vocês. Leiam novamente, tá? Essa explicação aqui que a Pro deu sobre fração aparente, fração própria, fração mista, fração imprópria, tá bom? Que é muito importante para que vocês frisem bem. Eu acredito que através da minha explicação vocês conseguirem aí pegar um pouquinho para dar continuidade à atividade, tá bom? Bons estudos a todos, tá bom? Qualquer coisa me chamem. Um beijinho, um bom dia e fiquem com Deus. Até amanhã. Tchau, tchau.